Hoje eu vou mexer no verdadeiro vespeiro jurídico. Você é maluco, é? Cadê seus estudos? Mas se tá na chuva, então é para se molhar. Vamos aí falar hoje sobre as mensalidades em tempo de pandemia. Descubra quais são os seus direitos. Você conhece o brocardo jurídico chamado Pacta Sunt Servanda, o que diz que o contrato faz leis entre as partes? Pois bem, ele nunca foi tão contestado quanto agora em época de pandemia. Em razão dos efeitos da pandemia, está todo mundo aí se perguntando se é possível fazer a revisão dos seus contratos. Quando isso então se trata de mensalidade, seja de instituição de ensino de nível médio ou de nível superior, essa situação se agrava ainda mais. Então foi por isso que eu resolvi encarar o problema e trazer para vocês aí o meu posicionamento jurídico sobre o tema. Eu vou tentar aqui esclarecer pontos cruciais que podem aí te ajudar a compreender essa realidade que estamos vivendo, bem como trazer para vocês aí a realidade principalmente estadual, onde nós temos aí uma lei que já foi aprovada em assembleia, mas que falta aí a sua sanção e o que pode mudar com ela. Ao final do vídeo ainda eu vou trazer para vocês uma dica, principalmente para você estudante que é bolsista. Então fica ligado, tá? Enquanto eu faço tudo isso, você se inscreve no canal, deixa aí o seu curtir e assina o sininho das notificações. Valeu, galera? Então vamos nessa. A primeira coisa que eu vou precisar desmistificar para vocês é que a pandemia não é uma carta branca. Ela não permite que você saia por aí chutando balde e dizendo: não vou pagar mais nada, revisa tudo que é contrato. Não é assim que funciona, tá? Primeira coisa, fique ligado quanto a isso. A segunda é que a pandemia em si, juridicamente falando, ela nem é a razão pela qual a gente vai aí estudar a possibilidade de revisão desses contratos. Por quê? Porque, na verdade, essa pandemia, ela proporciona efeitos na sociedade que levam aí aos nossos gestores administrativos a tomarem medidas. Gestores administrativos, aqui eu quero dizer, são os nossos governantes, prefeitos, governadores, presidente. Eles adotam medidas visando regularizar e trazer aí segurança para a sociedade. E aí ocorre o que a gente chama de fato do príncipe. Então, quando a gente está tratando na relação de consumo, certo? Que é na relação educacional entre faculdade e aluno, entre escola e aluno, nós estamos falando de uma situação que foi obstada não em razão da pandemia em si, mas em razão das determinações governamentais que levaram à impossibilidade de se realizar aí as aulas presenciais. E isso fez com que outras medidas fossem tomadas para que continuasse a ser prestado esse serviço. Então aí o que obstou a possibilidade da realização das aulas presenciais foi, na verdade, o ato promovido pelos agentes administrativos que impediram e continuam impedindo, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, a realização das aulas presenciais. Então, o motivo pelo qual nós vamos parar para analisar aqui a possibilidade de revisão não é em si a pandemia, mas as consequências advindas dela e o fato do príncipe que impossibilitou aí a continuidade dessas relações jurídicas promovidas entre os estudantes e as instituições de ensino. Pegaram aí a diferença? Esclarecido esse ponto, vamos para o próximo. Certo, Jonas, eu entendi. O ato administrativo aí impossibilitou as instituições de ensino de promoverem as suas aulas presenciais. Mas tá bom, as aulas agora estão sendo virtuais. Diminuiu-se os custos dessas instituições de ensino. E agora? Eu continuo precisando pagar a mesma coisa? É possível rever esses contratos? Calma, pequeno gafanhoto, que nós vamos chegar lá. Primeiro eu preciso dizer o seguinte: o contrato realizado com a instituição de ensino é um contrato anual,
Ou seja, os seus efeitos se prolatam durante todo o ano, tanto que você pode fazer pagamentos semestrais, por exemplo, ou então o pagamento até mesmo anual. Então não dá para simplesmente você chutar o balde e dizer não vou mais pagar, reduz o valor porque tudo foi modificado. Não é assim. Para vocês terem uma ideia, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor emitiu uma nota técnica esse ano, a número 14 de 2020, onde ela diz que as instituições de ensino não estão obrigadas a reduzir as mensalidades. Então, meu amigo, já sabe, não é uma coisa tão simples assim, né? Mas calma lá que nem tudo está perdido e eu vou agora explicar o porquê. Quando a gente está tratando de relação de ensino, quando a gente está tratando de instituição de ensino, aluno, nós estamos falando de uma relação consumerista. Então, aplicar-se-á aí, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor. Se a relação que estamos tratando é uma relação de consumo, então deve ser aplicada a ela o artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, onde se está prevista a teoria da base subjetiva do negócio jurídico. Nessa se prevê que, no caso de um evento futuro e incerto, tornar essa relação desproporcional para o consumidor, deve esse negócio jurídico ser revisto. Mas calma lá, assim como eu falei, não dá para você sair chutando o balde simplesmente pela existência dessa lei e dizer não vou mais pagar. Deve haver aí o reconhecimento dessas circunstâncias e isso deve ser feito pelo meio judicial. E se você decidir fazer o inverso, se você decidir não vou mais pagar, cuidado, hein? Depois não vai dizer que eu não avisei. Pode ser que lá na frente você tenha que pagar tudo isso de volta com juros, correção e multa. Então, é melhor ter bastante cuidado. Então, meus amigos, como é que deve você, consumidor, estudante, contratante, se comportar? Bem como é que deve aí as instituições de ensino contratadas se comportarem nesse momento? Deve-se buscar a harmonização dessa relação jurídica, o reequilíbrio aí dessa relação contratual. E, para isso, desde já eu digo aqui a vocês e cabe uma ressalva importantíssima. O judiciário nem sempre será a melhor solução. Na verdade, nesse caso, eu acredito que ela não seja a melhor solução. Por quê? Primeiro, pela possibilidade de decisões conflitantes. Imagine a situação de, numa mesma escola, alunos diferentes acabarem um conseguindo, mediante uma tutela de urgência, uma redução, enquanto o outro não consegue. Você pode criar uma discrepância, isso pode gerar conflitos depois, até para a própria instituição de ensino, e trazer aí uma confusão ainda maior. Sem contar a possibilidade de revisão dessa decisão lá na frente, e depois você tem que pagar tudo posteriormente. Já pensou? Então, de qualquer forma, o risco é grande, e por isso acredito eu que aqui a palavra de ordem é bom senso. As pessoas precisam buscar uma harmonização entre si. Mas, lembrando que nessa linha de raciocínio aí, você tem o princípio da boa-fé objetiva, que está previsto lá no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, bem como no artigo 422 do Código Civil, e nele se estabelecem deveres para os participantes da relação jurídica. Dentre esses deveres, aí sim, acredito eu, está a necessidade de revisão frente a essa situação excepcional de que estamos vivendo. Então, eu me posiciono aqui e já digo a vocês, com substrato legal, eu acredito sim que há aí o dever de revisão desses valores atinentes a mensalidades, caso a caso, certo? Mas, antes de você buscar a esfera judicial, necessário primeiro que você tente aí esgotar as vias administrativas, porque um êxito sobre elas, sem dúvida alguma, vai ser melhor para ambas as partes. Tudo bem, mas e como é que se daria aí esse reequilíbrio? 30%, 40%, 50%, como é que eu chegaria a um valor? Meu amigo, a análise aí deve ser casuística, deve-se analisar cada caso isoladamente. E por que isso?
Não dá para você nivelar as diversas formas de prestação de serviço de ensino. Os custos são diferentes, o preparo é diferente quando você está a tratar aí do ensino infantil, do ensino fundamental ou do ensino superior. É muito mais fácil você, por exemplo, ministrar essas aulas virtuais, como estão acontecendo agora, no ensino superior, do que na educação infantil. Então, traz aí dissidências que têm que ser analisadas caso a caso. Se você, então, nivela e dá 30%, por exemplo, para todo mundo, isso pode causar aí desproporções que podem ser prejudiciais tanto para o aluno, bem como para as instituições de ensino. Então, para mim, análises casuísticas. Como é que isso pode ser feito? Como eu falei com vocês, a responsabilidade advinda aí das relações jurídicas traz aí deveres negociais, deveres que pertencem às relações contratuais. Dentre elas está o dever de probidade e o dever de transparência. Então, as instituições de ensino devem convocar os seus contratantes, bem como deve deixar claro aí quais são as despesas, o que mudou durante os efeitos da pandemia. Então, apresentando aí os balancetes, verificando-se qual é realmente a redução de custo que ela teve, é possível chegar a um denominador comum. Porque não é só você dizer 30% ou 40%. Imagine, por exemplo, uma escola que a renda dela, na verdade, que a despesa dela seja de 70% com funcionários e professores e 30% com as demais despesas de manutenção, material e aí vai. Então imagine, 70% são só as despesas com professores e funcionários. Como é que você vai reduzir em 30% as mensalidades? Eles só vão pagar os funcionários e mais nada. A escola vai estar lá e vai acabar se acabando com o tempo, porque não vai ter nenhum tipo de renda que possa garantir aí os custos de manutenção da escola, por exemplo, bem como daqueles que administram ela. Então, já observaram aí que é necessário essa clarividência, essa demonstração de qual é o efetivo balancete atual dessas instituições de ensino, para se saber exatamente como elas foram afetadas economicamente e, em cima disso, se chegar a um denominador comum de possível redução. Mas acredito eu sim que é possível, tendo em vista que houve aí uma redução da utilização do espaço físico e com ela uma série de consequências que levam à redução de custos, como energia, como água, como limpeza. Tudo isso vai trazer aí uma redução de custos para a instituição, e isso deve ser analisado. Então aí vocês já entenderam o porquê do meu posicionamento e não vejo aí maiores problemas quanto à possibilidade de tramitação dessas ações nos juizados especiais. Mas cabe uma ressalva aqui também importantíssima. Não vá você pensar assim: porque a instituição de ensino não reduziu, eu vou entrar com ação e tenho direito a uma indenização por dano moral. A meu ver, esse direito não existe. Por quê? Porque aí a instituição de ensino é tão vítima da situação quanto você. Ela foi obrigada a não prestar o serviço de forma presencial. Essa realidade aí vivida pela instituição de ensino, esse fato do príncipe que comentamos um pouquinho antes aqui, ele quebra o nexo causal entre a conduta da instituição e esse alegado evento danoso, que na verdade é uma consequência para ambos, o que para mim impossibilita de se vislumbrar aí uma indenização a título de dano moral nessa situação, em condições normais aí de temperatura e pressão. Bom senso, galera. Essa com certeza é a palavra do momento. Concilie. Para finalizar, galera, não poderia deixar de falar sobre a lei que foi aí aprovada na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, certo? No dia 16 de junho, recentemente, que tem lá uma previsão de reduções até em 30% das mensalidades aplicáveis às instituições
de ensino. Essa redução que está prevista aí nessa lei que está para ser sancionada, ela só não se aplicaria às instituições de ensino cuja mensalidade fosse inferior a R$ 350. Então você deve estar se perguntando, Jonas, aí, então tá tudo resolvido? Então tá tudo certo? Você deve estar pensando que eu vou dizer, nossa, que maravilha, questão resolvida, a lei agora vai solucionar todos os nossos problemas, pois ela vai ter aplicação em todo o estado da Bahia. Não é bem assim, e eu vou explicar o porquê da minha preocupação. Essa situação merece uma análise cautelosa, pois ela perpassa sobre problemas de natureza legal e de competência. O que eu quero dizer? Seria o Estado competente para legislar sobre essa matéria de educação? Lá na Constituição está previsto que sobre a educação a competência é concorrente da União dos Estados, sendo que a União vai estabelecer regras gerais, enquanto os estados eles podem pegar aí medidas de interesse local. A situação é, a pandemia envolve o país inteiro, então a princípio seria aí essa competência da União legislar sobre o assunto. Essa lei estadual pode ser aprovada, mas futuramente ela pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. E se essa ação for procedente, ou seja, se essa lei for declarada inconstitucional, meu amigo, o prejuízo pode ser grande também, porque pode lá na frente começar aí a responder ações visando o pagamento de tudo aquilo que foi descontado nesse período. Já pensou? Então, se essa lei vem aí, cuidado, esse dinheirinho aí que seria de economia, se eu fosse você, eu estou dizendo por mim, eu guardaria esse dinheiro durante um tempinho, porque vai que lá na frente a coisa não dá certo. O melhor é prevenir, não é? Então, eu deixo aqui uma dica para vocês. E o segundo ponto que me preocupa nessa lei é a questão dela poder causar aí injustiças para as instituições de ensino. Como eu disse a vocês, a questão da prestação do serviço de educação, ela merece uma análise casuística. Quando você cria uma regulamentação como essa de aplicação de olhos fechados sobre todo o estado, você pode, por exemplo, prejudicar as pequenas escolas de bairro. Essas aí vão ter que cumprir a legislação e não têm o poderio econômico que as grandes escolas municipais, por exemplo. Então, há um risco, e esse risco aí pode trazer prejuízos inimagináveis, tanto para a sociedade como fechamento de escolas, também para as instituições aí que vão sofrer os efeitos econômicos dessa lei. O principal é, fiquemos preparados. Se a lei vier, venha, mas saiba de tudo que eu estou te dizendo aqui e prepare-se para encarar aí as possíveis realidades subsequentes. E para finalizar, eu vou trazer para vocês aí uma informação importante, tanto juridicamente quanto para você que é aluno bolsista. Imagine a seguinte situação: uma instituição de ensino tem o seu aluno que recebe uma bolsa no percentual de 30%, ou seja, ele já paga a sua mensalidade no importe de 70%. Daí vem a pandemia e essa instituição aí de forma conciliatória resolve junto com os seus contratantes reduzir em 30% as mensalidades. Daí você, aluno bolsista, chega lá e diz, ó, eu estava pagando tanto e agora eu tenho o meu direito à redução de 30% dessa mensalidade. E ele diz, ó, nananina não, você não tem, você já recebia com desconto, não tem mais como eu reduzir essa mensalidade. O que vocês acham? Isso está certo ou isso está errado? Meu amigo, isso é um absurdo, pois a bolsa, na maioria das vezes, é concedida para aquele aluno que não tem condições. Então, ele deve ser tão beneficiado com a redução em virtude dos efeitos da pandemia como os outros alunos. Isso se chama o venire contra factum próprio. Não há como aí a instituição de ensino ela criar análises distintas para circunstâncias similares. Então não venham me dizer que pelo fato dele já ter a bolsa, ele não tem direito à redução. Na verdade, se é concedido para um, deve ser concedido para todos. Nesse caso especificamente, aí sim, para mim caberia uma indenização a título de dano moral, pois
essa instituição tem que ser compelida a não mais fazer esse tipo de distinção entre os alunos. Se chegou a um consenso de que 30% é o desconto em razão dos efeitos da pandemia, isso deve ser aplicado para todos. Bem, galera, essa é a minha visão jurídica sobre o assunto e fique à vontade para concordar ou discordar. Nesse caso, principalmente se você discorda ou se você concorda, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bem como, se você gostou do tema, se inscreve no canal e deixa o seu curtir. Lembrando de assinar o sininho das notificações para a gente estar aqui sempre interagindo nos vídeos. Um grande abraço e fui!